passou a noite toda assim, ó. Acho que ninguém podia saber desse endereço. E se soubesse desse endereço, a humanidade das autoridades não podia descobrir que eu tenho 9 filhos e 5 netos. Então, como se o direito fosse delas, as Ardinas e as Cafetinas. Aí elas ficam assim, ó. É o cara que colocaram na rodada como se fosse saqueado por estar jogando contra o pai de Benjamin. Mas não, é a Ivone Caxica, a falsa chefa dos demônios, é elas. É elas. Pega pino de panela de pressão que tem aqui. Aí acho que coloca o Moisés aqui pra trás e prende aqui pra trás. Como se o Mateus tivesse mandado. Pois é, então por que vocês não colocam o marzinho aí? Elas passam a noite toda assim, obrigando os homens a meterem a língua e o que tem meio das pernas nos buracos delas, para elas estarem só pedindo. Tem um meio que obrigado a comer o que ela tem no meio das pernas. Aliás, ele nem come, estraga com o pênis. E aí elas obrigam eles a ajudar a fazer isso e aquilo por ter tirado virgindade, por ter engravidado, dar o golpe da barriga, eles acreditar que elas engravidaram, principalmente por tirar o anel do cu e estarem comendo cu. A noite todinha. E a Chica mesmo, com a Ivone Caxica, a falsa chefa dos demônios, com a Josiane, é as Ardinas com as Cafetinas. Aí tem alguns ardinos que querem ser espertos e alguns capetinos? Pois é. Só que quando se trata do direito ser meu, da minha filha, do meu filho, do meu neto, adianta vocês... É por isso que enquanto a Ivone com a Natasha não transaram com o pai do Mateus e a Chica, não cegaram, mas do que adianta? A mesma coisa fizeram com o pai do Benjamin e com o pai da Vitória. Pois é a mesma coisa a Josiane, quem transou com o Juscelino, pois é. Só que a Fabiana, ela tá como se tivesse rabo preso, casadinha com os ardinos, mas eu não. É. Entendeu? Acho que a Chica aprendeu o tal do jogo, principalmente da pica aí, não sei lá de quê, que ela acha que ajudar a ir matando a vítima é como pegar um palito de fósforo e colocar por cima do outro. Tem que dar certo, tem que ser da mesma cor. Porque se uma chave não combinar com a outra, os humanos que viram defuntas e defuntos não é morto. Pois é, então deixa a minha assim, meu filho em paz. É a Ivone Caxica, a Chile, a falsa chefa dos demônios lá, com a Josiane. Elas que são as cafetinas envolvidas e as ardinas envolvidas. Aí entra alguns ardinos do olho grande e alguns cafetinos que não estão prestando atenção. É? Ninguém tem olho grande em cima da vida da Chica e da Chile e das cafetinas, que ela não tem nome, mas nem sobrenome. E honra para serem respeitadas como mulheres, elas que deveriam se respeitar para ser respeitadas e aprender a respeitar a vida das pessoas. Entendendo? Então, isso que é verdade. Quem estiver ajudando as ardinas com os ardinas, os cafetinos lá, tipo colocando alguma coisinha assim, eu fechar ele mesmo para ele começar a aprender e deixar. Já que é só ele que entende, pois é. Então vamos ver. Se as ardinas com as cafetinas, alguns cafetinos vão continuar. É? Aí vão colocando o que acho que vão colocando para ir complicando, cara. Vai tomar no cu. Se falaram que... Se as autoridades proibirem usar o endereço aqui de casa, vão usar o endereço aqui de trás, o endereço que vocês estão. Se não tiver graça, pois procure graça. Procure graça nas desgraças que vocês escolheram, que viraram tudo desgraça, que aí vai ter graça da desgraça da vida de vocês. É? É por isso que a Procinete Maíra da Silva, tipo assim, ó. A Chica sempre morou ali, ó. Entendeu?
A Francinete Marreiro da Silva morou na Guanabara, Poço Pena. Agora aí ela foi lá para o São João Batista, foi para a Espanha e voltou. Se a Francinete Marreiro da Silva morasse aqui, nessa área aqui, ó, pelo menos para ela saber o que estava acontecendo, a Francinete Marreiro da Silva ia saber quem é a Ivone e a Chica. Ela ia saber que é a Ivone, a Chica, a Natasha, a Jussiane, Casardina, Cosardina e as Capetinas que estão aqui. Entendeu? É meio que o pai do Benjamin lá na chácara. Ele não tá sabendo porra nenhuma que tá acontecendo aqui. É igual a minha prima Laudiceia, que chama de Sabrina, que tá na Espanha. Não sabe de porra nenhuma também. Então pronto, cara. Hã? É jogo sujo da Chica. Se ela passa coleção de jogo de pica, azar dela. Que a desgraça da vida dela até ela ter adotado a falsa doutrina das ardinas com os ardinos do falso filme, da falsa religião. Isso é problema dela. Quando coloca ela para aparecer de ouro, porra, dá licença. Até a mulher que cata o latinha na rua, que é distância das ardinas com os ardinos e da Chica e das Capetinas. Entendeu? A Chica já foi excluída dessa área do meu reino, ela com a Chile. Então as capetinas que estão na agulha com os capetinos também. Agora por que as ardinas com os ardinos vão ficar aqui nessa área? Porra nenhuma. É vocês que estão complicando, atrapalhando as investigações das autoridades e puxando o saco das ardinas com os ardinos, vocês se lascaram todinho. Entendeu? Isso é azar da Juca, a Júlia não sei lá de quem. Azar de vocês com as ardinas, com os ardinos. Entendeu? É inveja da Chica. Ganância, olho grande, igual da Chile com as outras capetinas. E os capetinos envolvidos no meio. Só que a inveja maior e o olho maior e o olho grande é das ardinas com os ardinos. Se o cara fosse dano do jogo, que tivesse jogando certo, a primeira coisa que ele ia separar esse endereço, ele ia jogar aqui para trás. Ele ia usar esse endereço aqui de trás para ele jogar. Hã? Que se ele fosse dono do verdadeiro jogo, ele já tinha matado as ardinas com os ardinos, tudo, principalmente se ele não fosse o aridino, que ele que ainda com o CPF dele, os documentos dele, DNA dele fosse falsificado já para roubar direito, já para usar ele para atingir a humanidade inteira, para ir roubando direito da humanidade inteira, tá entendendo? E a primeira coisa que ele aprendeu a separar esse endereço e se livrar das ardinas com os ardinos e as capetinas do olho grande e os capetinos do olho grande, ele ia mandar as capetinas e os capetinos cuidar da sua vida e usar seus endereços para viver e sobreviver. Então pronto.